Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, pecuaristas de todo o Brasil, quase, e falar de confinamento nessa época é meio complicado, né? Mas antes de começar, eu quero fazer um agradecimento à Paraíso Nutrição, no qual me convidou para falar desse tema, em especial ao Rafael, que é meu contemporâneo de faculdade. Eu fui bicho dele, né? E a gente se conhece há muito tempo, apesar de ter 3 anos que a gente está trabalhando junto aí mais intensivamente e prestando consultoria com ele, eu e o meu sócio, Rogério Coan. É um prazer trabalhar com uma pessoa igual o Rafael, igual a empresa dele, uma empresa muito idônea, uma pessoa muito trabalhadora, uma pessoa que corre atrás de resultado, uma empresa que vende tecnologia. Então eu estou também muito grato a estar trabalhando com o Rafael nesses 3 anos mais intensivos, apesar de conhecer ele tem 20 anos. Então, nós vamos falar um pouco aí de um caso, na verdade um caso real de fazenda, um estudo de caso, né? De uma fazenda em Colinas, no Tocantins, na verdade no município de Itaporã. E o tema é confinamento como uma ferramenta de maximização do lucro no sistema de pecuária intensiva de recria e engorda. Falar de confinamento nesse momento é muito desafiador, né? Porque a milha é R$50. Onde é que o confinamento entra aí como ferramenta ou como uma estratégia econômica? Eu vou falar de um caso real, um estudo de caso, de uma fazenda que a gente já trabalha tem 8 anos. Eu vou dividir essa fazenda em 2 sistemas de produção. Primeiro, produção a pasto intensivo. Eu vou pegar essa fazenda, mostrar os resultados dela a pasto, vendendo os animais. Quando a gente intensifica, o excedente de lotação a gente tem que levar para algum lugar, aquele que não cabe. Quando você intensifica na produção das águas, a gente tem uma lotação excessiva. No final das águas, início da seca, a gente tem que tirar esses animais. Parte deles a gente vende com gordo, acelerando a suplementação. Parte a gente teria que levar no confinamento ou vender para terceiro. No primeiro momento, a gente vai vender esses animais para um confinamento. Depois, entra o confinamento, que é da fazenda, mas a gente vai desmembrar o confinamento da fazenda, para ver se realmente a compra desses animais tem viabilidade econômica ou não para o confinamento. E depois juntar o confinamento com a fazenda a pasto, que na verdade a fazenda é integrada com o confinamento dentro dela. Então eu vou mostrar como é que foi feito isso aí. E eu sempre começo essa palestra aqui, mostrando essa lembrança aí, que o número que iremos apresentar aqui hoje, eu acredito que a grande maioria do público não irá surpreender. As pessoas que eu conheço aqui, algumas já fazem isso, e isso não vai ser surpresa nenhuma. Alguns poucos vão se assustar, até porque já passou aí o vídeo do Roberto aí, já deu uma quebrada, né? Ainda bem que ele está aqui para qualquer coisa, mentir, levantar a mão. E uma pequena parcela poderão não acreditar, porque na verdade esses números são reais, a gente compila esses dados lá na fazenda. Até quero agradecer o pessoal lá da fazenda, que não está no momento, mas que disponibilizou os proprietários e deixou a gente mostrar os números, que eu vou agora apresentá-los. Eu acredito que a pecuária dos últimos 10 anos, há 20 anos que eu escutava o professor Moacir Corsa, ele falava que a pecuária ia mudar em 10. Mas ela mudou muito mais rápido. Nos últimos 4, 5 anos, ela vem mudando muito rápido. E para a gente acompanhar essas mudanças, não só de mercado, mudanças de clima, a gente tem que ter planejamento. E planejamento é a ferramenta mais importante dentro do sistema de produção hoje. Você tem que planejar. Tudo que você vai fazer, você tem que planejar. E o pecuarista tradicional não é bom de planejar. Isso eu penso que é uma das piores... numa administração, a pior coisa é não planejar.
Então, tudo que você vai fazer, você tem que planejar. Então, eu vou mostrar os resultados, vou mostrar como é que a gente chegou nesses números, como é que a gente iniciou na produtividade dessa fazenda, desde o levantamento do diagnóstico da fazenda, do primeiro dia da minha visita, como é que foi, como é que a gente levantou os pontos críticos dela, os pontos positivos e negativos, e entrar nos números da fazenda. Vai ter muitos números aí, porque é difícil falar esse tema sem não mostrar números. Esses números são reais, são números da fazenda. E depois a gente vai entrar na fase do confinamento aí, que foi a ideia futura da fazenda aí. Então, a gente vai falar um pouco aí de caracterização do sistema de produção, diagnóstico técnico e econômico, limitações e potencial produtivo, planejamento e desenvolvimento pecuário, resultados operacionais, o que a gente projetou, que realizou, competitividade do sistema produtivo, falar um pouco aí da que é a pecuária e os outros concorrentes, não concorrentes, mas que é do agronegócio, que seria a agricultura, e as considerações finais. Nós vamos estar falando um pouco disso aí dentro do parecer da apresentação. Só passando rápido, essa propriedade, ela é no município de Itaporã, tem 6.600 hectares de área útil, a topografia dela é ondulada, é uma fazenda somente pecuária, ela não tem nenhuma aptidão à agricultura. Para a gente fazer o volumoso para o confinamento, a gente tivemos que escolher lugar e ainda tem que ser cana, e nós estamos tirando a cana agora, já que tirou as pedras e pondo volumoso de capim-mombaça. Então é uma fazenda de pecuária, ela não tem aptidão de agricultura. De clima tropical, e a grande maioria dela é braquiária, alguns pânitos, nós viemos tirando o braquiarão e colocando pânico, como mombaça, e um pouco de tífton, trocando as espécies forrageiras para a gente intensificar. O que a gente fez no diagnóstico dessa fazenda? Avaliação das áreas de pastagem, quanto à classificação, estágio de degradação, avaliação da categoria animal, estratégia nutricional, sanidade, comercial, o que ele tinha de ativo e passivo, as depreciações, e avaliação de fluxo de caixa. E também fazer toda uma operação na equipe para ver se ela realmente absorveria alguma tecnologia daquele ano. E avaliação do resultado operacional. Eu falo muito, quando a gente inicia um projeto ou um planejamento de uma fazenda, que a gente tem que entender o perfil do produtor, o que ele está querendo. O Alaur, que está presente aqui, que é o ícone da pecuária do Brasil hoje, que é cliente meu há mais de 10 anos, que foi ele que me indicou dessa fazenda, até te agradeço, Alaur. Ele sempre brinca e fala sempre isso, o perfil, vamos analisar o perfil. Não adianta dar um carro para uma pessoa que nunca dirigiu, dar uma Ferrari. Talvez pode até dar certo, mas na maioria das vezes dá errado. Ou seja, a gente tem que começar as coisas devagar. E analisar o perfil para saber onde é que ele quer, e também o perfil do administrador e do pessoal que faz a operação da fazenda. Aqui é o espelho da fazenda, ela era de ciclo completo, tinha num total de 10 mil cabeças, tinha 1.500 matrizes, terminava com 39 meses, pastagem era aplicação mediana, suplementação com sal mineral, pastejo contínuo, protocolo normal, taxa de desfrute 28%, estratégia comercial não tinha nenhuma, o boi estava gordo, vendia, ou até mesmo segurava, às vezes para pegar um preço maior, como a maioria fazia aqui antes, de alguns anos atrás. E estrutura operacional funcional, sem nenhum técnico na fazenda, o pessoal mesmo que já administrava essa fazenda. Ou seja, uma fazenda muito bem tocada no modelo tradicional. É uma fazenda de relevo ondulado, de fertilidade natural alta, uma fazenda de clima tropical, né? Então era uma fazenda que tinha bons índices. Uma fazenda normal, com 5 retiros, com 380 metros de altitude. 78%, quase 80% é braquiária, 10% hoje já é mombaça, e de 1 a 2% é tífton. São as áreas que a gente intensifica. Intensifica
braquiarão também, mas lá nós temos o problema de morte súbita de braquiarão, então toda vez que esse capim está degradando, a gente está voltando capim do gênero pânico no sistema. E aí, a partir daí, a gente começa a intensificar. Era uma fazenda que tocava 10 mil cabeças, nesse ano da avaliação aí, que eu iniciei, 2006, 2007. O proprietário, ele é um empresário, então ele já tinha uns números na mão dessa fazenda. Ela rodava com 1,1 UA por hectare e produzia, e passava com 1,6 cabeças por hectare. Pensando em produtividade, ela produzia 6,5 arrobas na avaliação de diagnóstico, sendo que a média naquela época do Brasil era 3, próximo de 4 arrobas por hectare. Então ela estava quase o dobro da produção da média do Brasil, mostrando que era uma fazenda bastante produtiva para ser tradicional. Até porque a fertilidade do solo ajuda bastante ela. Como esses proprietários são empresários, ele tinha os números na fazenda. A fazenda produzia de lucro operacional R$ 149,00 por hectare naquela época e R$ 91,00 por cabeça, ano. Se você imaginar R$ 149,00 por hectare, na época de 2007, pensava em ser pouco, né? Mas se você pega a média aqui, que o Maurício tinha esses dados, a média desse ano aí era em torno de R$ 85,00, ou seja, ele tinha o dobro de lucro do que a média brasileira. Só estou mostrando que a fazenda era tradicional, mas muito bem tocada e muito bem administrada. Após a compilação de todos esses dados, os empresários teve uma visão futurística. Falou, uai, mas peraí, eu estou produzindo muito pouco, meu negócio é muito ruim, porque o preço da terra envolvida é muito alto. Eu acho que esse negócio tem como dar mais. E aí foi que a gente mostrou para ele que realmente tem como dar mais. Aí a gente fez, nessa época, uma evolução de resultado operacional de 5 anos. Ele vê o que ele ia ter que fazer e se realmente a fazenda daria conta. E aí a gente mostrou que nesses anos aí a fazenda dava mais que dobrar a produtividade. Lucro líquido. É o lucro líquido. Tira tudo, tira depreciação, não conta investimento. E ele viu que tinha como fazer, tinha algo, que aquela atividade pecuária era algo mais interessante. E tinha como a gente fazer isso ser mais interessante. E aí, visualizamos vários caminhos dentro da propriedade. O que a gente ia fazer, como é que ia ser. Dentro desses caminhos, a primeira sugestão foi intensificação da pastagem e manejo rotacionado. Suplementação direcionada com objetivo de categorias que a gente queria matar ou não naquele ano, suplementando mais as categorias que realmente tinha viabilidade, tinha estratégia de se colocar essa suplementação, implantação do confinamento estratégico, uso racional de esterco, treinamento, direcionamento de investimento e avaliação sistemática de outros resultados. Então, aqui foi o caminho que a gente traçou para trabalhar na fazenda. Como é que, numa propriedade, onde a gente começa a fazer um diagnóstico, onde a gente começa a avaliar um projeto? Primeiramente, pelo índice pluviométrico dela. Esse ano, no norte, eu acompanho muitas fazendas no norte, inclusive está o Roberto, o João Paulo, outros clientes aqui, que foi a seca mais severa dos últimos 30 anos, foi esse ano. Isso, e também em Goiás, a chuva foi em todo o centro-oeste, né, e norte, nós tivemos problema de chuva. Mas no norte foi mais ainda, onde chove 2.000 milímetros, está com índice de 1.000, 1.100 milímetros. E sendo que esse índice, 600 milímetros, choveu em um mês. Então, para lá nós tivemos bastante problema. Então a gente tem que trabalhar num planejamento, já que a gente trabalha em produção a pasto, baseado sempre nos índices pluviométricos. E os índices pluviométricos dessa propriedade é muito bom, chove 2.000 milímetros de média em 8 meses. E esse ano, até hoje,
me passaram o dado lá de hoje, já choveu 1.400 milímetros. Ela não sofreu tanto problema hídrico igual as fazendas mais para o norte ou mais para o sul, na região que ele está. É uma fazenda de microclima muito interessante, mas mesmo assim ainda tivemos veranico. Com base nesse índice pluviométrico, a gente traça uma curva de produção do pasto, onde essa linha vermelha é uma unidade animal que consome forragem durante o ano. A partir daqui, dessa curva, a gente faz a estratégia da produção do pasto, se a gente intensifica e o quanto intensifica. Haja vista aqui é o potencial total, que a produção de chuva nos dá em termos de produção de capim ou em taxa de lotação. Quanto mais sobe essa linha, maior é a produção do pasto, maior é a lotação. Sendo que, quanto mais você sobe a linha, mais lotação, mais produção, maior você pode ter problema quando iniciar a chuva. Você não dá conta de transformar essa produção através de uma veda de pastagem para essa falta que vai ter aqui a partir de junho. Aqui em Goiás é abril, e esse ano foi março. Na verdade, esse ano foi o ano inteiro, né? Mas assim, mais ainda março. E a gente sabe que quanto mais intensifica, mais a gente fica preciso de alguma estratégia de que, se caso faltar chuva e baixar a produção nessas áreas intensivas, a gente tem que tomar decisão de algum uso de volumoso ou mesmo venda estratégica. E a gente sabe que, quando a gente quer passar com mais de 1,2 UA por hectare no período da seca, é complicada a saída dos pastos. Hoje nós temos o confinamento também como o uso de sequestro, e isso nos ajuda bastante para a saída, que todo problema que nós temos não é no período das águas, nem é no período da seca, é na transição entre seca e águas, é onde a gente tem que ter a menor lotação para que os pastos saiam. Quanto mais fértil for o solo e mais uso de capim de crescimento ereto, como mombaça, andropógo, mais rápido é a saída desse pasto. Mas nem toda fazenda tem essa variedade de capim e nem essa fertilidade toda de solo. Então nós sabemos que isso aqui é vamos falar assim, é o gargalo da produção a pasto. E hoje, o confinamento, eu não vou falar disso, mas o confinamento também entra muito bem aqui no sentido de sequestro. Então, acima de 1,2 UA é difícil a gente sair aqui sem algum prejuízo de produção de pasto. E quanto mais a gente aperta essa lotação na seca para essa saída, pior é. É claro que depende de situação para situação. Quanto mais intensiva e mais fértil, mais área de pânico, a saída é mais rápida. Então a gente tem que fazer alguma estratégia. Com base nos nutrientes do solo dessa fazenda, a gente estimou que a taxa de lotação, com base no potencial do solo natural, era de 1,1 UA, sendo que o fósforo dava 2, o potássio dava 2 e o enxofre dava 2 UA por hectare. Ou seja, o limitante de produção aí seria o nitrogênio, que é na maioria das fazendas. O normal do centro-oeste, sem adubação, é uma taxa de lotação de 0,8 a 0,9 UA por hectare. Essa área, porque é uma área fértil, é uma área naturalmente fértil, então é uma produção muito alta, média ano, para ser sem intensificação. E realmente é o que eles passavam, com 1,1 UA. Eles eram conservadores, mas estavam trabalhando com a lotação certa para o esquema que eles estavam. E a gente sabe que planejamento de adubação é a lei do mínimo. Quanto menor o nutriente, mais a gente tem que pôr aquele nutriente que está faltando, que seria, no caso, aí, nitrogênio. E a gente sabe também que quando mais a gente produz no período das águas, maior essa lacuna aqui para passar com a mesma lotação, ela aumenta. E quanto mais intensifica, maior é esse problema na seca. Aqui é interessante que, quando o fazendeiro quer fazer alguma tecnificação de pastagem e intensificação, ele tem que entender que, a partir do momento que ele intensifica muito no período das águas, ele tem que ter uma tirada estratégica desse gado. E quanto mais ele intensifica, maior é a tirada estratégica desse gado. Então, temos várias alternativas, uma delas é o confinamento, que a gente vai falar aqui, a outra seria uma suplementação estratégica para tirar esse gado antes, né?
e a outra seria o sequestro, e a outra seria a venda desse gado antecipada como garrote. Então, estratégia você tem várias, você tem que definir qual que é de sua região, de sua fazenda. Nesse caso aqui, a gente optou pelo confinamento. Quando há quase 20 anos atrás, que eu trabalho com consultoria na área de pecuária, a gente sempre trabalhou na área intensiva, sempre focou nesse aspecto, que é ganhar mais dinheiro. E dos últimos anos, vem mudando muito o desempenho animal e a produtividade dessas áreas. Antigamente, os ganhos em sistema intensivo, rotacionado, seria de 550 gramas, 600 gramas. Muito difícil atingir 700 gramas. Por quê? Porque o pessoal manejava pior e hoje maneja melhor? Não. O uso da suplementação. O uso da suplementação, junto com a estratégia de lotação, é o casal perfeito para aumentar a produtividade do sistema intensivo. Nesse caso aqui, o que a gente quer? Ganho de peso e número de animais por hectare. Isso dá o casal perfeito, que seria maior quantidade de animais por hectare e maior quantidade de carne por hectare, que é o que nós vendemos. Nós vendemos é carne, não é cabeça. Então, sempre que a gente fala de sistema intensivo, rotacionado ou não, a gente quer desempenho animal. Tem um mito aí que rotacionado ganha por área, mas não ganha por animal. Normalmente o cara vem numa palestra e vê falar que é lindo os números e começa a fazer um rotacionado às vezes até intensificando muito, sem ter uma pessoa para auxiliar. Aí é complicado, você pode ter problema. Então nós queremos isso, ganho de peso e número de animais. Mas nesse caso a gente almejou para quanto essa produtividade no diagnóstico? O que seria a ideia? Fizemos várias simulações, igual aquela que eu mostrei, e chegamos a um número que seria intensificar a recria e engorda para 10 a 20 arrobas por hectare ano. Sendo, iniciando devagar o pasto e o confinamento, e aumentando isso aí para 20 arrobas e depois crescente. E a gente sabe que receita é muito bom. Quanto mais você tem, teoricamente melhor. Mas você nunca deve passar o custo na frente da receita. Por isso você tem que começar devagar, fazer estratégia, conhecer suas limitações dentro da propriedade, para saber aonde você pode ir. Então, por todos esses caminhos aí, foi estudado que o melhor seria de 10 a 20 arrobas naquela propriedade. E a gente sempre busca lucro. Nós estamos falando aqui só, como eu sempre falo, o bottom line, a linha final. O que a gente tem de resultado? A gente vive, a pecuária sem dar lucro já é muito bom, mas ela dando lucro é melhor ainda. Eu adoro a pecuária. Então, nós temos que buscar sempre o melhor resultado. E o que a gente fez? Começou no trabalho intensificando as áreas de pastagem. Começamos com 3,5% da área, 230 hectares em 2007, isso aqui foi a época do diagnóstico, o início do trabalho foi 2007, 2008, e aumentando gradativamente, que hoje está em volta de 7% da área intensificada, através de adubação, correção do solo e pastejo rotacionado. Aí, o rebanho era de 10.800 cabeças, média ano no pasto. Isso aqui, tudo que eu estou mostrando, é pasto, não envolve confinamento. A média, é média do rebanho ano. Então, ela aumentou para 13 mil, e foi 13, 15, e hoje meio que estabilizou o rebanho por vários motivos. Não foi principalmente operacional, não foi por causa de lucro, vocês vão ver aí. Mas a ideia é esse ano passar ano de 2016, 2017, quando eu falo ano é ano pecuário, viu? De setembro a agosto, ou ano pastoril. É passar com 17 mil cabeças. Então ela saiu crescente de 10 mil, já o primeiro ano aumentou 30%, a gente vem aumentando e deu uma estabilizada no rebanho. O que mais, quando você intensifica, o que mais onera de desembolso é o boi, não é adubo, não é cerca. Para cada um que você investe em adubo, você tem que investir hoje em 10,
Para cada R$1 que você investe de adubo, você tem que investir 10 em gado. Então a intensificação pega no gado, não é no adubo, e nem no investimento de estrutura. A evolução da taxa de lotação saiu de 1,1 UA, veio para 1,3, 1,5, 1,5, e hoje está 1,65 UA, média ano. É claro que no período das águas essa fazenda passa com 18, 19 mil cabeças, com 2,2, 2,3 UA. Mas na média ano ela passa por volta disso aí. Ele já está aí com mais 50% de aumento da capacidade de suporte dela. Paralelamente a isso, o que a gente fez para melhorar o resultado da fazenda? Não só a taxa de lotação, mas também melhoria na suplementação. Esse é o protocolo nutricional da fazenda. Ela usa um proteico, imaginando essa linha aqui de crescimento dos animais. Nesse caso dessa fazenda, ele usa um proteico de baixo consumo, de 1 grama por quilo, no período da seca, que seria do Rafael o cromo seca. No período das águas, a gente usa o proteico de baixíssimo consumo, 1 grama por quilo, que seria o cromo águas. Algumas estratégias que a gente acelera para esses animais morrerem antes. A gente usa um proteico energético durante o período das águas, mas a gente só dá conta devido ao operacional. Vocês vão ter uma palestra boa aí mais para frente sobre manejo de suplementação nas fazendas. Isso é muito importante. Não adianta pôr isso aqui no coxo e o animal não lamber, aí fica pior. Então, alguns animais, estrategicamente, a gente dá um proteico energético, principalmente para aqueles animais que a gente vai abater até julho. E 100% dos animais que vão para o confinamento, 60 dias antes, a gente dá esse proteico energético para a gente fazer uma pré-adaptação aos animais ao confinamento. Isso é muito interessante por vários fatores, eu não vou entrar neles, isso aí o Rafael Servieri é o cara para falar nisso aí. Então, vou deixar para ele falar sobre isso aí, mas a gente usa esse proteico energético principalmente para os animais que vão para o confinamento, porque a fazenda é grande. Esse ano a gente vai tentar conseguir passar tentar pelo menos 30% dos animais já comer um proteico energético. E no confinamento a gente faz grande parte desses animais que está com esse peso aqui, e morre a pasto com 560, com rendimento de 600 quilos, é o confina-pasto. Esse ano a gente começou com 600 cabeças, há 4 anos atrás, 5 anos, e hoje a gente já está com 3.000 cabeças fazendo uso do confina-pasto. A gente entra com proteico energético, com gordura protegida, e vai que esses animais, no caso, quanto pior vai terminando os pastos, vai diminuindo a qualidade dos pastos e as quantidades de massa do pasto, a gente entra com o confina-pasto, que ele faz um efeito substitutivo e o acabamento desses animais. E o restante que não vai morrer a pasto com o confina-pasto, entra no confinamento. Nesse caso aqui, ele usa hoje dos 12.000 cabeças que ele vai abater, 3.300 cabeças vai morrer no confina-pasto. A produtividade de arroz por hectare no pasto saiu de 6,5, que é o primeiro ano de diagnóstico, e hoje vai fechar esse asterisco, é porque o ano não fechou ainda, mas esse número é bem real agora, né? Pode dizer que já está executado. Vem subindo de 6,5 para 10, para 10, para 11, para 13 e agora 15. Observe que nós não aumentamos muito a produtividade de arroba a pasto, vem meio que estabilizada. Aumentamos um pouco a intensificação, até porque a fazenda se degrada, né? Então, assim, a gente vem aumentando a intensificação para produzir essas 10, 11 arrobas. Melhoramos um pouco em 2014, 2015. Isso aqui foi melhora devido à suplementação. Demos conta de começamos com sal mineral aditivado, um sal nitrogenado, esse ano um sal proteico de baixo consumo em algumas categorias, e o ano que vem a ideia é trabalhar 100% dos animais na fazenda com o proteico de 1 grama e depois parte proteico de 3 gramas. Aí
eu imagino que isso aqui vai para 20 arrobas por hectare fácil. Média da fazenda, a pasto. Mas esse ano a gente vai fechar com 15 arrobas. Grande parte dessa produção aí é do Confina Pasto, que nós aumentamos 1.000 cabeças perante o ano passado. O lucro operacional por hectare saiu de R$ 149, já no primeiro ano de trabalho dobrou quase, foi para, mais que dobrou, né? Foi para R$ 341. Tivemos algumas baixas. Esses animais aqui foi ou, eu estou mostrando aqui que ele foi ou vendido para um terceiro do preço da época, que seria junho, com 10% de ágio em cima do boi daquele peso, dos animais daquele peso. No caso, os animais, o excedente de lotação da fazenda. Então, isso aqui é resultado do pasto, média ano. O ano passado foi bom, devido à valorização da arroba, do estoque que ele tinha, né? Ele produziu R$ 920 e também pela eficiência, mas já vinha produzindo 600. E esse ano caiu, vai cair, não fechamos, mas está fechando, está quase que 100% fechado, vai cair para R$ 700. Isso aqui, devido a alguns fatores, entre eles a reposição que foi cara, né? O ágio que está comendo em cima, porque nessa 95% dos animais vão ser vendidos de agora até junho, que vão para o confinamento. Então, preço de hoje a futuro está baixo, né? Tá pessimista ou otimista, isso aí quem vai falar aí vão ser os especialistas, mas é real. Está baixo perante ao bezerro que ele comprou caro de R$ 200, R$ 210. Então, eu vendi esses animais a R$ 155, que é o valor dele para junho, mais 10% da arroba, para o confinamento. Ou para terceiro ou para o confinamento, da própria fazenda, que nós vamos comentar agora. Então, essa fazenda, a produção dela passa seria isso, produzir em média aí R$ 600 por hectare dos últimos anos, da média ano, ou R$ 900 do último ano e desse ano R$ 700. Bem competitivo com outras atividades, pensando até que tivemos problema de chuva esse ano, vou fazer uma analogia depois com a agricultura sobre esse número aí. O desfrute saiu de 28% e hoje está em próximo de 80%, vem sempre aumentando, né? Isso está proporcional ao ganho, porque se você tem resultado operacional com o animal, você tem lucro. E quanto mais você gira, teoricamente, maior é o lucro. Então, o desfrute está muito relacionado ao lucro. Não ficou bom aqui, mas é a taxa de lotação das áreas intensivas, em UA por hectare, no período das águas. No primeiro ano foi 4, depois caiu um pouco essa lotação, porque a gente não precisava adubar aquele tanto de área. Então, a adubação é estratégica da produção de pasto, ou seja, se eu preciso de pasto, eu adubo mais, se eu preciso de menos pasto, eu adubo menos, e assim a gente fez. E vem aumentando ano a ano, esse ano vai fechar com 6 UA de média de lotação no período dos pastos intensivos. Dos 7% da área, a gente está trabalhando aí, vai fechar com 6 UA. O ano passado a gente fechou com 5,1 UA por hectare. Produtividade de arroba por hectare ano, na média de todos os rotacionados intensivos, que representam 7%, saiu de 24 arroba, crescente, a gente já usa suplementação nessas áreas intensivas, porque é fácil de colocar, devido aos módulos. A gente vem trabalhando com módulo de 4 UA por hectare, a módulo de 11 UA por hectare, que vocês vão ver aí especificamente. Mas na média vai fechar com 58 arrobas por hectare por ano, no período das águas. O lucro operacional só da área intensiva, aqui entra bezerro, normalmente 180 a 220 quilos, e sai garrote para o confinamento. Esse preço entre garrote e bezerro, o ágio que é de R$ 200 hoje simulado para 160 a venda do garrote, ele é vendido para o sistema. Então esse lucro aqui já envolve ágio, que representa 30% a 40% do custo do bezerro, né? Porque aqui roda animais de recria, e todos os custos de adubação, depreciação e estrutura depreciada.
Então, isso aqui é o lucro operacional por hectare, por ano, do sistema intensivo. Saiu de R$ 700, o ano passado foi de 2.900, esse ano também caiu para 2.300. Da mesma forma, foi o ágio dos bezerros. A produtividade foi até maior das áreas intensivas, mas caiu devido ao maior preço pago pelo bezerro e o preço mais barato vendido pelo garrote. O que representa em percentagem a taxa de lotação das áreas intensivas na média da fazenda? Nós estamos intensificando 7% e que leva, de média, ano, 25% da taxa de lotação da fazenda. Apenas 7% intensificado, a gente carrega 25% hoje da taxa de lotação. Sobre o lucro operacional, o que os intensivos dão, hoje representa 23% do lucro operacional a pasto da fazenda, vem das áreas intensivas, adubando apenas 7%. E agora eu vou mostrar o sistema, peguei um módulo que é o mais intensivo, é um módulo pequeno, de 24 hectares, esse ano é um módulo que está com 12 hectares, que nós tiramos parte dele para fazer silagem de mombaça, mostrando a lucratividade dele de 2 anos, eu podia pegar de todos os anos, eu peguei dos últimos 2 anos. O ano anterior a esse 8,2 UA por hectare, produziu 7. Então ele vem sendo crescente, a fertilidade dele, esse módulo de aduba tem 9 anos, então a fertilidade do solo, além de natural ser boa, já está bem estruturado. E aqui é um paradigma dos números, vamos dizer assim, para muito pecuarista aí, para a gente ver o potencial que nós temos nas nossas propriedades aí. Produziu 8,2 UA por hectare, na época das águas, e esse ano produziu 11 de média na época das águas. Apesar de ter chovido menos, ainda choveu bem, não teve nenhum mês que choveu menos de 100 milímetros, ele nos surpreendeu. Ele já arrancou com 6 UA por hectare e está finalizando com 11 UA por hectare hoje, e na média ele deu 11, mas já teve lotação de 13 UA por hectare. Teve um ganho de 93 arrobas por hectare, ano, e esse ano 107 arrobas por hectare ano. Isso aqui com suplementação proteica de 1 grama por quilo de peso vivo, que seria o Estratégia 250. E o lucro operacional por hectare, tirando todos os investimentos de depreciativo e também o ágio do bezerro, deu R$ 6.800 por hectare e R$ 7.700 por hectare nesse ano, finalizando agora. Quando a gente iniciou o trabalho, quando eu comecei a estudar, eu sempre vi o boi sempre verde. Eu não via ele muito amarelo. Amarelo, quando eu digo, é suplementação. Eu via mais suplementação, seria o sal mineral e pasto. E ao longo dos anos, a gente vem estudando e trabalhando e mostrando que o boi ele é verde e amarelo. Aqui é uma fazenda bastante intensiva, que o gado sai dos rotacionados e já vem para o coxo. E também o coxo aqui serve como estratégia de sequestro. Então o boi hoje ele é verde e amarelo. Não tem, para quem quer ter lucratividade, ele tem que ser verde e amarelo. Mas aí a gente, falando agora da palestra, que é a ferramenta do confinamento nessa recria e engorda intensiva, confinamento é considerado uma atividade isolada ou uma ferramenta dentro do sistema de produção intensiva? Ou seja, ele é um meio ou um fim. Ele pode ser considerado uma atividade isolada daqueles que têm boitel, daqueles que têm um frigorífico. Agora, dentro desse sistema, dessa fazenda, ele é considerado uma ferramenta do sistema intensivo, porque a gente intensifica a produção de pasto e precisa do confinamento para tirar esses animais aí, o excedente de lotação. Mas ele dá lucro ou não? Ainda mais desse ano agora, como é que foi isso? Eu e o Rogério Coan já fizemos a simulação desse ano, com os preços de insumo que ele já pode travar. Vou mostrar aí, o Rafael vai mostrar várias simulações aí para vocês dentro disso, eu não vou entrar, só vou mostrar o que o confinamento auxiliou nesse sistema intensivo dessa propriedade. Começamos com 300 cabeças, fomos aumentando para 1.900, depois fomos para 3.000, 5.000, 6.000 e hoje nós vamos confinar 7.800 cabeças. Era exclusivamente volumoso de cana, porque não dava para plantar outra coisa. Nessas áreas de cana nós vamos pôr tudo mombaça. Nós temos muito problema de doença lá.
Então nós viemos aumentando gradativamente, conforme a intensificação da fazenda, a gente veio aumentando o confinamento. E conforme também o investimento em estrutura e a precisão da propriedade. Que aí foi a inserção do confinamento no sistema de produção intensiva. Confinamento, a gente pegou o que o confinamento colocou de arrobas e dividiu pela área total. E agora eu vou fazer outra analogia, vou entrar agora no esquema confinamento. Ele faz parte do sistema da fazenda. Eu quero mostrar para vocês aqui, apresentar se esse confinamento, além de ser estratégico, se ele deu lucro ou não. E o que ele aumentou de produtividade dentro do sistema? Agora eu vou falar exclusivamente do confinamento. Então ele vendeu esses animais com ágio de 10% aí para o confinamento. Nós começamos, como era poucos animais, as arrobas por hectare ano não se expressava muito, porque eram poucos animais, e hoje está dando 8,8, vai dar mais ou menos 8,8 arrobas por hectare por ano. Isso não é por cabeça, é por hectare por ano. Eu peguei tudo que produziu, que colocou, e dividi pelos 6.600 hectares, para depois juntar no sistema pasto. O lucro operacional por hectare, não é por cabeça, por hectare por ano, que vem dando o confinamento. Esse ano pode dizer que não deu lucro. Isso aqui, juntando todos os custos operacionais do confinamento, vem dando 100, 120, 150 por hectare. Esse ano deu 300, outro ano deu 300. E esse ano está simulado ainda dar R$ 154 por hectare, com sorgo a 42 ou milho a 48, 50 reais, que ele tem como travar esse produto lá, e como já travou um pouco. Mas aí o Rafael vai mostrar esses números para vocês aí, de vários confinamentos e projetos. Esse aí é o que está simulado para esse ano. Apesar de toda essa turbulência, ainda o confinamento vai deixar R$ 150 por hectare. O que o confinamento representou, está difícil ver esse número aqui, mas o que o confinamento representou de produtividade de arroba por hectare ano na propriedade? Veio representando em torno de 30% dos últimos anos. 65% vem da produção a pasto. Ou seja, nós temos que ser eficientes em produzir a pasto. Confinamento é uma ferramenta, é uma estratégia para a produção a pasto. Nós hoje lá temos um custo de arroba colocada lá desse ano em torno de R$ 70 e a arroba produzida em torno de R$ 104. Os outros o ano passado foi de R$ 50, o ano retrasado de R$ 40. Ou seja, a arroba colocada nossa, os custos nossos vêm aumentando ano a ano. Então a gente tem que ser mais eficiente. Mas o confinamento ainda está dando 30% da produção de arroba. Agora, se a gente juntar o pasto com o confinamento que está dentro da propriedade, a gente sai daquelas arrobas a pasto lá de 15 e vai para quase 25 arrobas por hectare. Ou seja, uma fazenda que estava produzindo, exemplo, eu não vou fazer confinamento, eu vou vender para terceira. Ela estava produzindo e intensificando. Ela estava produzindo em torno de 15 arrobas por hectare. Não, mas eu tenho um confinamento dentro da minha propriedade. O que isso vai me dar a mais de resultado? Vai me dar 25 arrobas por hectare. Ou seja, aumentou aí 8,8 arrobas aí, veio do confinamento. Mas e se esse trem der prejuízo? Nós vimos que ele não deu prejuízo. Quando a gente envolve o lucro operacional do pasto, somente, aquele mesmo slide, mostrando que ele está dando de 900 a 700 reais, quando a gente junta com o lucro do confinamento, a gente sai daqueles 700 reais, 900 reais, vai para 1.200 reais, e esse ano por volta de 900 reais por hectare, com o confinamento. Se a gente tivesse só sistema de produção a pasto, seria 700 reais, e teria ainda que vender 10, 12 mil cabeças, na verdade 7.800 cabeças para terceiro. Ou seja, o confinamento, além de ser uma estratégia, uma ferramenta dentro do sistema intensivo, ele ainda é lucrativo. E quando a gente pensa em lucro, o que o confinamento representa? Lucro pasto, o verde confinamento, 82% do lucro vem do pasto. O que representa isso? Nós temos que produzir pasto, nós temos que produzir pasto com eficiência, nós temos que intensificar as propriedades, confinamento é uma ferramenta, mas sempre, se essa ferramenta aqui não desse dinheiro e empatasse, era ainda um bom negócio, porque você saía de 6 arrobas e você foi para
15 arrobas por hectare. E não, é muito difícil você não ter um confinamento ou uma saída estratégica desse gado para produzir essas 15 arrobas por hectare. É quase que impossível. Está quase terminando já. Então aqui mostra que o confinamento, apesar de tudo, ainda deu lucro. Num ano de ruim de pasto, o confinamento ajudou a fazenda. E outra vantagem do confinamento é o spread de preço, aí o Rodrigo e o Ricardo vão falar aí, são doutores nisso aí, são os melhores para falar nisso hoje. Mas eu peguei aí, podia ter validado 2015 aqui, mas meio que se repetiu aqui. A diferença do preço, menor preço do ano, que seria na safra, para entre safra. A gente teve um aumento de 2011 até 2013 de 15%, 16% de média, e 2014 foi uma alta bastante interessante, que foi 38%, mas na média aqui vem dando 21%. Ou seja, o confinamento ainda, querendo ou não, te dá um spread de preço da venda estratégica de maio para outubro. Ou seja, isso aqui, essa diferença de preço na valorização da sua arroba aí, só dá o confinamento. A pasto não tem como você fazer isso. Nem confina a pasto. Confina a pasto tem, nesse caso dessa fazenda, em agosto tem que estar todo mundo já ser vendido os animais, por quê? Porque se chover, para de comer ração. Então, e além de você vender num preço que não é interessante. Tem um custo de uma arroba colocada mais barata, mas a arroba produzida que envolve o animal e a venda dele é muito próxima de confinamento. É só uma estratégia que você tem na fazenda. E agora, para finalizar, eu quero mostrar um pouco aqui a pecuária intensiva, que eu estou mostrando aqui, que é dessa fazenda Santa Maria, da agricultura, que é onde a gente tem que comparar, que é uma atividade do agronegócio. Aqui eu não tenho esse dado de 2016, porque eles não terminaram e também não quiseram passar porque não terminaram. Então, tenho de 2015, 2016, que eu imagino, se não empatou, deu prejuízo. Mas vamos torcer que não aconteça isso, que dê lucro, que é uma atividade que a gente tem que torcer por ela, né, porque a gente depende dela, que é a agricultura. E eu acho que a integração agricultura-pecuária é ótimo. Não é o caso dessa fazenda, mas eu tenho várias fazendas que fazem isso, inclusive a do Alaor. Então é interessante. Mas eu quero fazer uma analogia agora da pecuária intensiva e da agricultura de alta tecnologia. E comparar a fazenda Santa Maria com esses 3 anos aí, de 2012 até 2015, do último ano da Santa Maria, e o resultado mais intensivo da Santa Maria, que seria a fazenda que a gente está falando. Então, você observa aqui, que pensando nesse ano, que de 2014, 2015, que eu comparei 14, 15 aqui, de pecuária, a fazenda Santa Maria deu lucro muito próximo à agricultura aqui, que ele mostrou que mais deu resultado, que é o algodão. Maior que soja e maior que milho. Já a área intensiva, igual a agricultura da fazenda Santa Maria, que eu peguei esse Mombaça, na verdade isso aqui não é a fazenda, são os módulos, né, intensivos, mas poderia pôr a fazenda aqui também, que seria muito próximo. Mostrou que nenhuma atividade intensiva, a não ser de irrigação, que não é o caso da fazenda também, deu mais lucro do que a pecuária intensiva. Então, nós temos vários caminhos aí para percorrer na pecuária. A pecuária ainda é uma atividade de altíssimo lucro, de baixo risco, comparada à agricultura. Haja vista esse ano. Hoje, quando eu iniciei há 20 anos atrás, via várias piadinhas. Quando eu chegava numa fazenda que tinha agricultura, pecuária sempre foi a mocinha feia, o menininho feio. Hoje, eles já estão vendo que, através dessas fazendas que andam intensificando, que já não é mais dessa forma, que a pecuária é competitiva tanto quanto mais. Esse proprietário dessa fazenda, ele também tem agricultura, e há uns 4, 5 anos atrás, as piadinhas no churrasco acabaram. Já não tem mais piadinha de agricultura perante a pecuária, e essa fazenda é exclusivamente pecuária. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que vocês têm vários pacotes tecnológicos para implementar dentro da atividade pecuária,
de ter vários resultados interessantes, que aí é uma fazenda que já tem 9 anos de trabalho, e que, apesar do milho estar esse preço, confinamento, o Rafael vai falar mais disso aí, vai mostrar a diferença dos preços aí, se o milho baixar, se o milho subir. E vamos ser otimistas, mesmo na época ruim, a pecuária está sendo melhor. Essa fazenda está mostrando que está sendo melhor ainda que a atividade de agricultura. Então vamos acreditar no que a gente está fazendo. Eu acho que a pecuária ainda está engateando, a gente tem muita coisa para a gente aprender dentro dela. De cada região, eu mostrei uma região que nem é específica para confinamento. É uma região que foi o primeiro confinamento do norte do Tocantins, foi essa atividade. Todo mundo falou para ele que ele estava doido, que confinamento lá não ia dar dinheiro, que confinamento não é estratégico nessa região. Então, para pensar, a pecuária de recria e engorda, quando bem conduzida, pode se tornar uma atividade competitiva e rentável. A evolução do processo produtivo só ocorre quando os gestores aceitam a necessidade de mudança. Isso é muito importante para vocês, os gestores. O planejamento, estratégia, execução, checagem e ação corretivas são parte da evolução contínua do processo. De nada adianta implementar a tecnologia se não podemos avaliar e mensurar os resultados. Nós temos que ter planejamento, nós temos que ter dados, nós temos que aprender isso. Aprender a travar um boi, A gente trava o boi não é para pegar o melhor preço, é para ter segurança no que a gente está fazendo, no que a gente está vendendo. Se a gente tem os custos, por que não travar se está dando lucro? Mas isso aí eu vou deixar para o Ricardo e para o Rodrigo falar melhor disso aí. Confinamento é uma estratégia gerencial de aumento de produtividade e rentabilidade do sistema. Não tem nada errado isso aqui, dentro do sistema intensivo. Agora, você já está produzindo 5, 6 arrobas por hectare, você quer fazer uma estrutura de confinamento? Não tem sentido. Só tem sentido quando você está produzindo a paz, que é a produção de arroba mais barata, e aí o confinamento entra como uma estratégia. Sem produtividade, pecuários não terão orçamento para evoluir na atividade pecuária. É isso aí. Quero agradecer a todo mundo pela participação, estourei um pouquinho o tempo, porque falar de pecuária é uma coisa, em 1 hora você não fala nada, né? Só mostrei alguns resultados aí, mas quero agradecer a todos, em especial ao Rafael, pela oportunidade. Obrigado. Deu.